Fala, nação rubro-negra, o Redação está chegando no ar com as últimas notícias do Vitória. Vamos falar sobre Vitória e Mirassol, 36ª rodada, para tudo. Amanhã tem jogo importante, final de campeonato brasileiro, é assim mesmo que está sendo, né, cogitada e considerada essa partida. Um jogo fundamental para o Vitória, vencer ou vencer, e para isso a Redação está chegando no ar aqui com as últimas notícias dessa partida importante. Vamos falar sobre os ingressos para a arquibancada que já estão esgotados, falar sobre a solicitação do Vitória junto à CBF para utilizar o espaço destinado à torcida visitante, que seria destinado à torcida do Mirassol. Vamos falar também sobre o julgamento do STJD, julgou 2 jogadores do Vitória pela expulsão na partida contra o Vasco, Lucas Alto e o Carlinhos. Tem resultado desse julgamento também. E vamos falar sobre os jogos da rodada. Hoje, 19h30, tem jogo já importante. O Vasco recebe o Internacional em São Januário, e às 21h30 na Vila, o Santos recebe o já rebaixado Sport. São 2 jogos fundamentais para o Vitória, para a gente ficar de olho, 2 adversários que jogam hoje, e o Vitória precisa secar demais aí para permanecer fora da zona do rebaixamento. É novo aqui, pessoal, no canal? Inscreva-se, ative as notificações, curte o vídeo, hypa também. Diariamente a gente traz muitas notícias aqui do Vitória. Vamos falar sobre os ingressos esgotados para o setor de arquibancada. O Vitória, de forma oficial, divulgou que todos os ingressos que seriam destinados ao setor de arquibancada estão esgotados, cerca de 25 mil ingressos que já tinham sido vendidos antes mesmo da liberação, ou melhor, da solicitação de liberação da parte visitante. Vitória estuda utilizar o setor visitante para a torcida do Vitória, para o Barradão ficar 100% colossal. Imagina, vai pulsar o Barradão em todas as partes do estádio. E a notícia que a gente traz aqui, que você que está atrás do ingresso na arquibancada já esgotou, já terminou, o Barradão lotado, 36ª rodada, o Vitória tem 39 pontos, precisa chegar aos 42, o Fortaleza encostou com 37 pontos e uma partida a menos, então colocou muito mais pressão aí no Vitória, e com isso a torcida entendeu o momento e vai sim no Barradão, casa cheia para Vitória e Mirassol, inclusive na parte, né, aí do visitante, né? Vamos também trazer informação que mesmo com a mudança, o Vitória vai reservar um espaço especial para familiares e convidados do Mirassol acompanharem a partida. Então tá aí um jogo quente, horário também quente, 16 horas, e o jogo vai pegar fogo, ou melhor, já está pegando fogo a partida entre Vitória e Mirassol. Deixa o like aí, pessoal, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações. Vamos para a próxima notícia. Tem mais uma informação importante sobre o STJD, que puniu o Vitória, e o Vitória vai ficar sem um jogador para enfrentar o Mirassol. Tem notícia aí de última hora. A terceira comissão disciplinar do STJD julgou o caso da partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão e definiu as punições. Confira o resumo. Lucas Alter, processo arquivado. O zagueiro não recebeu punição após o relator pedir o arquivamento acatado pelo colegiado. A situação foi naquela partida contra o Vasco em São Januário, aquele empurra-empurra ali na área. O Lucas Alter recebeu o segundo cartão amarelo, ficou de fora do Bavi, foi reclamar com a arbitragem e rolou aí também, né, um julgamento no STJD. Já em relação ao Carlinhos, após a partida, o Carlinhos foi em direção do árbitro, falou muita coisa e ele pegou suspensão aí de 2 partidas por conduta antidesportiva. Já cumpriu um jogo contra o Bahia e agora fica de fora contra o Mirassol neste sábado às 16 horas no Barradão. O Carlinhos, que é reserva e acaba não influenciando, né, quase que nada aí, mas notícia tem que ser dada. Multa aos clubes por atraso no retorno para o segundo tempo da partida entre Vasco e Vitória. O Vasco recebeu uma multa de R$ 4.000 por atraso, já o Vitória também foi multado, recebeu uma multa de R$ 3.000 por atraso na partida, no retorno da partida contra o Vasco da Gama. Tá aí a nota, o STJD libera o Lucas Alter, tá tranquilo para jogar contra o Mirassol. Já o Carlinhos tá punido com 2 partidas. Uma já cumpriu e outra vai cumprir agora contra o Mirassol. Vamos trazer uma outra notícia também. Vamos falar sobre o Santos, que recebe hoje à noite na Vila o Sport já rebaixado. E a gente também vai dar destaque a essa notícia, porque o Vitória só joga amanhã e é preciso a gente ficar atento a essa partida também. O Santos precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Vitória para sair do Z4. Inverteu a situação, rodadas atrás era o Vitória que precisava torcer para os outros perderem e ele fazer a parte dele, agora não. O Santos precisa fazer sua parte contra o já rebaixado Sport e torcer contra o Vitória na partida de amanhã contra o Mirassol. O Juan Pablo Vojvoda está a 3 jogos aí, invicto a 3 jogos
com o Santos, comandando a equipe santista, e qualquer deslize aí pode custar caro, já que o Fortaleza encostou na tabela. O Fortaleza chegou aos 37 pontos, venceu o Red Bull Bragantino na semana, e o que é que acontece? Tem um ponto de diferença para o Santos e o Fortaleza tem um jogo a menos. Então, o alerta tá ligado para o Santos, que não se preocupa mais só com vitória, tem o Fortaleza no cangote do Santos e tem um Vitória que pode disparar na partida contra o Mirassol. O Sport, por outro lado, já está rebaixado a 3 rodadas, vive clima de despedida. A equipe não vence há 13 jogos, mas carrega um tabu importante e não perde para o Santos há 5 anos. A questão de perder há 5 anos é relativa, o Sport ficou todo esse tempo aí na Série B, e às vezes rolou 1, 2, 3 partidas no máximo, isso aí acaba não pesando tanto. Fora de campo, o Sport vive mudanças, o presidente Yuri Romão renunciou e abriu caminho para novas eleições. Dúvidas para esse jogo entre Santos e Sport. O Neymar segue com mistério, tem lesão no menisco e precisa de artroscopia, mas tenta atuar no sacrifício. O zagueiro Zé Ivaldo, que já jogou aqui também no Vitória, volta de suspensão. Escobar está fora da temporada e Lautaro Dias, ex-Cruzeiro, é dúvida para o jogo por dor no joelho. No Sport, retorna o Gabriel Vasconcelos, o goleiro do Vitória está emprestado ao Sport, e Igor Cariús, eles dois retornam por suspensão. Keivson está fora pelo 3º cartão amarelo. Então a gente vai passar já na tabela de classificação para entender essa situação, nesse jogo importante também para a gente ficar de olho hoje. E também tem mais uma notícia, mais um jogo, que às 21h30 o Vasco enfrenta aí o Internacional em confronto direto pela permanência. É outro jogo aí para a gente ficar ligado, secar bastante, com apenas um ponto de diferença entre eles e próximos do Z4. Quem vencer na 36ª rodada pode dar um passo gigante para se afastar da zona do rebaixamento. Quem perder se complica de vez. O Vasco em crise, com 5 derrotas seguidas, soma 42 pontos e vê a distância para o Z4 cair para 4. Para buscar o alívio e focar na semifinal da Copa do Brasil, conta com o retorno de Felipe Coutinho, mas não terá Tietê e David, ex-Vitória, suspenso. O Internacional, logo abaixo da tabela, com 41 pontos, também vive situação delicada, veio de empate no Beira-Rio contra o Santos, e para buscar vitória fora de casa terá o retorno de Luiz Otávio, Bruno Tabata e Carboneiro. Então, pessoal, tá aí uma rodada importante, né? O Internacional que vai até em São Januário enfrentar o Vasco da Gama, e o Santos que recebe já rebaixado o Sport. Bora passar aqui na tabela de classificação para a gente entender que a decisão do Vitória começa hoje, na sexta-feira, porque precisamos secar também os nossos adversários. Vamos lá. É a 36ª rodada que começou na terça-feira com um empate entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Grêmio que venceu o Palmeiras por 3-2. O Red Bull Bragantino perdeu em casa, empilhou várias chances e perdeu para o Fortaleza. Acabou aí reacendendo a chance do Fortaleza de escapar, chegando aos 37 pontos, com um jogo a menos ainda a fazer contra o Atlético Mineiro. Ontem uma derrota cachapante do São Paulo, 6-0 para o Fluminense, jogo no Maracanã. E hoje a rodada continua com Juventude e Bahia. Juventude mais para lá do que para cá, praticamente virtualmente rebaixado. E São Januário, o jogo que a gente estava falando aqui, ó, Vasco e Internacional 19h30, Santos e Sport às 21h30, e a rodada continua amanhã com Vitória e Mirassol 4 da tarde, Ceará e Cruzeiro às 21 horas. É bom de ficar atento ao Ceará também, que só tem pedreira. O Ceará vai pegar Cruzeiro, depois Palmeiras e Flamengo, e o Ceará só tem 42 pontos. E a rodada termina no dia 30 com Corinthians e Botafogo. O Vitória abre a zona do rebaixamento com 39 pontos em 35 jogos e tem 9 vitórias. Olha só, o Internacional tem 41 pontos e 35 partidas e 10 vitórias. Se rolar um empate entre Vasco e Internacional, o Inter vai para 42, né? E o saldo de gols de -8 de momento. O Vitória vencendo iria a 42, também não passaria o Inter. Então, o ideal mesmo é que dê Vasco, porque o Inter fica com 41, o Vitória fazendo sua parte amanhã vai passar o Inter, vai para 42. Mas a rodada começa hoje, como eu falei, Vasco e Inter, então precisa da Vasco nesse jogo, certo? E em relação ao Santos e Sport, não creio numa vitória do Sport, mas eu acho que a mala não ajuda o time a ser melhor, mas ajuda a ser mais competitivo. De repente, com a grana, com a mala, pode ter uma mala aí do Internacional, uma mala para pagar o Sport, pode ter uma mala também do Fortaleza, que tem uma situação encaminhada também, um jogo a menos ainda, e de repente o Sport, os jogadores entrem mais ligados para dividir, para buscar uma competitividade, pelo menos na parte física, para tentar pelo menos um empate
e já friaria demais o Santos, porque o Fortaleza já passaria o Santos também e o Vitória ficaria mais tranquilo. Porque até rodadas atrás o bolo era Vitória e Santos. Agora pode virar Santos e Fortaleza e o Vitória, claro, torcendo por uma vitória do Vasco hoje, vencendo o Mirassol amanhã, já sai desse bolo, começa a olhar aqui para o Ceará, que só tem pedreira na frente, né? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Então, uma rodada quente para a gente torcer por uma vitória do Vasco e por um empate ou vitória do Sport. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso giro de notícias nessa sexta-feira. São notícias rápidas, onde a gente trouxe aqui informações sobre a parcial de ingressos, ingressos esgotados para arquibancada, só tem ingresso para cadeira. E a gente trouxe essa notícia aqui para vocês também. O Vitória que conseguiu com a CBF a utilização do espaço visitante, vai vender a parte ali visitante, os ingressos da parte visitante, vai ser um barradão 100% colossal. Falamos sobre o STJD, que julgou o Carlinhos e o Lucas Alter. Lucas Alter absolvido, pode jogar amanhã. Carlinhos vai cumprir suspensão amanhã na partida contra o Mirassol. E falamos sobre Santos, que vai receber o Sport, precisa o Sport empatar ou vencer. E também falamos sobre o Vasco da Gama, que vai receber o Internacional no São Januário. Então, rodada quente hoje, nessa sexta-feira, para a gente ficar de olho, porque de repente o Vitória pode sim entrar na zona do rebaixamento hoje, né? Dependendo aí do resultado do Santos contra o Sport, o Vitória entra na zona hoje, mas como vai jogar amanhã, tem que fazer sua parte, pode entrar muito mais pressionado, é vencer ou vencer, empate não resolve a vida do Vitória amanhã, tem que ir para cima do Leão Caipira, do Mirassol e fazer os 3 pontos, tá bom? Então, giro de notícias, muito obrigado pela participação, pela companhia. O Redação retorna ainda nessa sexta-feira com as últimas notícias, preparação do Vitória, coletiva de pré-jogo e também o pré-jogo entre Vitória e Mirassol com escalação, arbitragem, trio de arbitragem, pendurados, tudo que envolve essa partida da 36ª rodada. Um abraço, pessoal, até a próxima. Curte aí o vídeo, hypa também. Tamo junto e aquele abraço. Tchau.